Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês sobre Fortaleza e Curitiba. O que aconteceu hoje no Castelão, né? Foi uma coisa interessantíssima. Vamos seguir a velha máxima, né? Que o Curitiba, de novo, né? Jogou muito e perdeu novamente, né? Então, jogou como nunca, perdeu como sempre. Ah, então, vamos começar ali pelo Guardiola. Guardiola não, Gordiola. Às vezes a gente comete esse erro, né? Vamos lá, Guto Ferreira, né? Vamos começar pelo Guto Ferreira. Guto Ferreira colocou uma armação ali de 4-4-2 para enfrentar o Fortaleza, no qual ele teria três volantes, né? Ele tem insistido aí nessa formação para que a marcação seja mais adiantada e que você possa fazer ali uma jogada ali com os homens da frente, mas com 1 minuto e meio o Curitiba já tomou o seu primeiro gol. Aí denota uma incapacidade de marcação, denota uma incompetência ali no que se refere ao início de jogo, que assim, cada minuto do jogo é importante, desde o primeiro minuto até o último minuto. Desatenção no início, desatenção no fim, leva a gol do adversário. E foi isso que aconteceu. Apesar ali da grande felicidade ali do Juninho Capixaba para fazer aquele gol, afinal, né, ele vai chutar muitas daquela distância e não vai fazer, né? Ali ele teve muita felicidade de fazer aquele gol. Houve realmente uma desatenção, porque para você fazer aquele tipo de gol tem que estar cheio de buracos ali na defesa, né? Então, um erro absurdo de defesa, uma competência absoluta ali de Juninho Capixaba e 1-0 para Fortaleza. E o que aconteceu? O Curitiba realmente não se intimidou, começou a se organizar ali no campo, tanto que perto ali do final do primeiro tempo nós tínhamos uma posse de bola ali dividida, né? 50% para o Curitiba, 50% para o Fortaleza. Então havia um jogo ali de igual para igual. A única diferença era o fato de que o Curitiba não tinha conseguido fazer o seu gol e o Fortaleza tinha conseguido. Aí, méritos ali do Fernando Miguel, né, que é um grande goleiro, méritos também da defesa do Fortaleza, que ajudou muito ali a evitar as investidas do Curitiba. Não que tivesse, assim, grande capacidade, né? Teve ali 2 ou 3 lances agudos, né? Que quase levaram o Curitiba a fazer o seu gol, mas não foi, assim, aquela coisa excepcional de domínio, né, de jogo do Curitiba. Então, o próprio Fortaleza teve ali uma segunda oportunidade de fazer o seu gol no, no minuto seguinte, inclusive ao gol, né? Ali com 3 minutos já teve uma outra oportunidade. Acabou não fazendo porque, como eu disse nos vídeos anteriores, agora o Curitiba tem goleiro, né? Então não é qualquer bola que vai lá que entra. Mas enfim, o jogo estava controlado, né? A questão é assim, você como técnico de futebol, tentando defender ali o Guto Ferreira, né, você precisa tomar decisões. Então o Guto pensou assim, vou jogar o meu time para o ataque, porque o Fortaleza não parece estar querendo o jogo. Esse 1-0 parece que está bom, que foi o que aconteceu ali no primeiro tempo, ou o que parecia ter acontecido, já que o Fortaleza fez o primeiro gol e se enfurnou lá atrás, tentando jogar em contra-ataque. Como o Fortaleza não estava muito afim de jogo, o Guardiola botou o Curitiba no ataque e fez aquele famoso 4-2-4, que era bem comum na era do Morínigo, né? Então ele colocava ali 2 volantes, só que o Morínigo ele fazia diferente, ele botava um volante e um meia para acionar os 4 jogadores de ataque, inclusive com 2 centroavantes. Dessa vez não, o Guardiola adiantou o Bosquilha para se juntar aos 3 homens da frente, que daí era o Varley, o Cardorini e o Aleph Manga. Um pequeno comentário ali a respeito do Léo Gamalho. O Léo Gamalho, ele é um centroavante, né? Um centroavante que precisa ser municiado, ele precisa receber bola. Então, tipo, você tem que dar dor de cabeça no cara, de tanta oportunidade de cabeçada para ele fazer o gol. Ele precisa receber bolas em condições de fazer gol. Então, pode-se dizer, poxa, ele não jogou nada, mas é que assim, 4-4-2 não é muito a dele. Ele tem que jogar naquela de 4-3-3, que ele é o centroavante fixo. Então, ele não sabe fazer aquela jogada na lateral, ele não sabe fazer aquela infiltração, ele não é esse tipo de jogador. Ele é o de ajeita e bate, ajeita e bate. Ele não recebeu nenhuma bola e o esquema não o favorecia, acabou sendo substituído.
O Cardorini já é um jogador versátil, ele é veloz, ele consegue fazer a jogada da ponta, ele consegue fazer cruzamento, ele tem muita capacidade de fazer gols e tudo mais. Então, com 10 minutos de jogo, o Curitiba toma o segundo gol, também numa falha defensiva, falha de marcação na entrada da área, a mesma falha que ocorreu ali no primeiro gol. E com 2-0, esperava-se também que acabasse a reação do Curitiba. Só que mais adiante, pouco mais de 2 ou 3 minutos, ou um pouco mais, o Curitiba acabou fazendo o gol com o Cardorini. E com 2-1, ainda dava jogo, ainda tinha condições de buscar pelo menos o empate. E o Curitiba foi para cima, e foi para cima, e foi para cima. E daí aconteceu ali uma situação que fez realmente o Guto Ferreira perder o jogo, que foi a troca do Bosquilha pelo Regis. O Bosquilha estava jogando bem, ele estava fazendo ali às vezes de atacante, estava se juntando aos homens da frente e o Curitiba estava em cima. Só que quando ele tira o Bosquilha e bota o Regis, não é a mesma qualidade. Né? O Bosquilha ele tem uma qualidade muito boa para jogar no ataque, para jogar no meio e tudo mais. Ele é o cara que clareia ali o jogo ali na frente. E daí o que aconteceu foi que o Regis começou a driblar para trás, driblou para trás, Romarinho tomou a bola dele, né? E acabou fazendo o terceiro. Não, na verdade, esse é o quarto lance. O Romarinho ele fez o terceiro gol driblando muita gente. Driblou muita gente, acabou tocando, ficou livre de novo, fez o terceiro gol. Essa jogada que eu relatei para vocês é do quarto gol que sairia caso o Guilherme não tivesse feito a falta ali. Ele fez a falta e acabou sendo expulso. Isso ali perto do final do jogo. Então o que aconteceu foi que se o Guto Ferreira não tira o Regis, deixa o Bosquilha, poderia não ganhar o jogo. Afinal, futebol é futebol, não tem como você adivinhar, né, o futuro, mas o jogador está jogando bem. Então, eu não sei o que acontece na cabeça desses técnicos que de repente ele até da própria ideia, né? Ele coloca o jogador tá jogando bem, ele tira o jogador. Não sei o que acontece. Eu acho que dá uma pane ali na cabeça dos caras, eles resolvem, poxa, não tá bom, tá muito bom, tem que tirar porque tem que voltar à normalidade sempre, né? Sei lá, tem que perder o jogo. Vai entender, né? O que acontece. Agora, é assim, como eu já disse em vídeos anteriores, né? A situação está muito grave em relação ao Curitiba. Tem 4 jogos pela frente, um que é decisivo diante do Juventude. Também falei em vídeos anteriores que o Curitiba só cairia se ele começasse a perder para os times da zona de rebaixamento. Né? Nesse caso, o Fortaleza não é, então não é bem esse caso. Só que o Juventude é o time que é o último colocado do brasileiro. Então, é um jogo decisivo. Tem que vencer, de qualquer jeito. Não pode perder, porque o Juventude já está rebaixado. Ele perdeu para o Atlético Mineiro, já está rebaixado. Não tem mais o que fazer. Então, o Juventude não tem o que fazer na primeira divisão. Se o Curitiba perde para o Juventude, vai perder a possibilidade de ficar na primeira divisão, porque todo mundo já chegou. O Atlético Goianiense está com 34, o Ceará, apesar de ter perdido, continua com 34, e o Curitiba está com 1 ponto na frente desse pessoal. Lembrando que tem Flamengo e Corinthians para jogar em casa. Então, assim, poxa, para conseguir ponto desse pessoal vai ser difícil. Então, a chave, vamos dizer assim, para a salvação, por assim dizer, é com Juventude. Vai chegar ao 38º ponto e ainda vai ter que fazer conta, ainda vai ter que rezar um pouquinho, sabe? Porque os times lá de baixo tá difícil. Basta um chegar. Por exemplo, vamos dizer que o Curitiba ganha ali do Juventude. Também não seria um absurdo ganhar do Juventude, mas vamos dizer que ganhe e o Ceará ganhe, já fica 38-37. A situação continua difícil, né? Então não vai ser fácil se livrar desse rebaixamento aí. E aí, assim, eu estaria falando de um Coritiba em evolução caso a situação não tivesse tão complicada. Porque o Coritiba realmente evoluiu. Hoje nós tivemos um meio-campo um pouco mais funcional, em que pesa ali as 2 falhas, né, nos gols ali do Fortaleza, nós tivemos um meio-campo funcional e dá para notar ali um crescimento ali do Bosquilha, né? Você tem ali um Aleph Manga que ajuda muito bem ali nas laterais. O Valle, em que pesa ali, ele cometeu alguns erros, ele é um cara que está sempre presente, ele vai, ele corre, ele faz a tabela.
Então, assim, ele é um cara que ele não se esconde, então ele é importante ali para o Curitiba. O, aí, assim, nesse caso, no caso de hoje, não houve falhas brutais ali dos zagueiros, foi uma falha de cobertura mesmo. Então, assim, poxa, quem poderia estar ali? Os volantes, quer dizer, você tem o Jesus Trindade ali, você tem o Borges, né? Acho que é Gustavo Borges, que não fizeram lá essa cobertura. Então, os zagueiros em si não falharam. O goleiro não teve culpa nos gols. Mas assim, você vê uma evolução, é um time assim que mais adiante pode vir a dar bons frutos. Ele pode se organizar e sei lá, e fazer um bom campeonato paranaense, de repente crescer para jogar o brasileiro da primeira divisão, se Deus quiser, né, para o Curitiba do ano que vem. Mas para esse ano, ante a água tá batendo quase no pescoço, a situação está muito difícil. Não há muito o que fazer a não ser buscar forças de onde não tem, a não ser jogar tudo que sabe, tudo que for possível, né? Uh, Essa situação, digamos, absurda de não ter esse equilíbrio, né? Porque assim, eu não vejo um Curitiba equilibrado, que ataque bem ou que se defenda bem. Aí assim, então tem jogos assim que o Curitiba joga bem na defesa, tem jogos que o Curitiba joga bem no meio campo, tem jogos que o Curitiba joga bem no ataque. Só que nunca os três estão bem. Então assim, o Curitiba não tem esse jogo perfeito, né? É complicado. Quer dizer, nós tivemos ali o jogo contra o Internacional, que o Internacional praticamente não pegou na bola no primeiro tempo, mas assim, não foi o jogo todo. Então, no primeiro tempo, jogou bem, né, conseguiu a marcação, o Inter quase não teve chances e o Curitiba estava dono do jogo. E daí vem o segundo tempo, não sei o que acontece, né? Aí pode ser falha de preparação física, como já disse nos vídeos anteriores, lá no vídeo do Internacional. Mas, assim, essa incompetência aí para jogar fora, né? Essa, esse medo, vamos dizer assim, né? Esse trauma, né? De tomar o primeiro gol, depois tomar o segundo gol, não saber como reagir, é um negócio estranho, é um negócio esquisito. Acho que o fato do Curitiba frequentar a segunda divisão acaba fazendo com que os jogadores tenham um pouco de receio de enfrentar os times da primeira. Fora uma outra questão, lembrando assim que sempre tem um mérito do adversário, né? Quer dizer, não é o Curitiba pode ter cometido esses erros tal, mas o Vojvoda não é uma criança, né? O Vojvoda não é um técnico que nasceu ontem. Ele está lá no Fortaleza já há algum tempo. Se você vê o jogo do Fortaleza, você percebe ali um entrosamento, você percebe que o pessoal se conhece, você percebe um time mais compacto, você percebe que o fulano, quando vai fazer o lançamento, ele sabe exatamente onde é que está o cara recebe bola no peito e tal. Então, tem também essa questão do entrosamento, né? Tem nomes muito bons, quer dizer, poxa, Fernando Miguel é um grande goleiro, sabe? Então, apesar de ser, não é, eu acho que não é essa palavra, assim, essa situação de achar que, pelo nome Fortaleza, né, não ser um grande nome no cenário nacional ainda, está crescendo muito, você acha, poxa, vou enfrentar um timeco. E não é, cara. Tem vários grandes jogadores ali que poderiam estar jogando em qualquer time do Brasil. Então ali tem um time forte. O Fortaleza é um time forte. Então não dá para simplesmente achar que vai botar no bolso. Então, não que o Curitiba tivesse alguma soberba em relação a isso, mas não é. É que assim, precisa ter. Porque, caramba, o Curitiba, ele não se formou outro dia. Esse time também é remanescente do ano passado. Praticamente só quem saiu dali foi o Igor Paixão, né? Então teve ali uns dois ou três ali que saíram, que, né, criou ali um certo desconforto e tudo mais. Mas a questão é que o time não se acerta, né? Não se acerta e não tem tempo, não tem contratação. O time é isso aí. O time que supostamente vai salvar aí a instituição no rebaixamento é esse aí. Então tem que fazer o máximo que puder. Aí, poxa, é culpa do Guardiola? Um pouco é. É culpa dos jogadores? Também um pouco é. Mas pode ser uma culpa do planejamento. A diretoria não fez um bom planejamento. Pode ser culpa de pouco dinheiro. Mas não é todo mundo no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão que tem muito dinheiro também, né? Então, o Curitiba é um dos que menos tem, beleza, cara. Mas tem gente ali que investe pouco e tá se dando bem, né? O Goiás mesmo tem ali dois, três grandes jogadores no Goiás e olha, não está tendo dificuldade, né? Então, pode arrumar um monte de desculpa, mas a questão é, não tem planejamento, né? Não tem plano B, né? Não,
o Guto Ferreira ele está tentando mudar a forma de jogar do Curitiba. Acho que é a segunda vez aí que está no 4-4-2, antes estava no 4-3-3. Mas a questão é que ele realmente está tentando tirar a coisa da cartola. Vai ser difícil evitar esse rebaixamento. Tomara que consiga, mas vai ser difícil. Só que passa pela vontade dos jogadores, passa pela, digamos assim, pela própria inspiração, né, do Guto Ferreira, porque para fazer esse time jogar vai ter que ter muita inspiração. Vai ter que ter muita vontade, vai ter que ter muita reza, né? Tem que rezar muito, tem que estar concentrado. Na próxima rodada tem que entender que o Curitiba é maior que o Juventude, né? O Curitiba tem um título brasileiro, mas o Juventude também tem. O Juventude tem o título da Copa do Brasil. Mas nesse momento o Curitiba é maior que o Juventude. Então o Curitiba pode vencer sim o Juventude. E em vencendo vai dar uma respirada. E vai ser a primeira vitória fora de casa. Não pode achar que, ou deixar, né, que o Juventude ganhe essa partida. Porque se o Juventude ganhar essa partida, já era. Eu acho que não tem mais o que fazer. Porque faltando 3 rodadas para acabar, provavelmente um deles vai passar o Curitiba nessa rodada se perder. E esperamos que não, né? Esperamos que o Curitiba consiga fazer alguma coisa. No sábado vai haver o jogo Atlético Flamengo pela final da Libertadores. Vou estar aqui comentando com vocês a respeito do que ia acontecer, né? Título do Flamengo, título do Atlético, o que for, né? Se houver pênalti, se não houver. Estarei aqui comentando a respeito disso. E também na próxima rodada estarei falando aí dos times do Paraná no Campeonato Brasileiro. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Fale aí com os seus amigos a respeito desses comentários que eu tenho feito aí sobre os times paranaenses. E estarei aqui sempre que for necessário para falar dos times daqui. Também lembrando, agora que está chegando bem perto, já em novembro, vou falar sobre a Copa do Mundo. Vou tentar falar sobre todos os jogos, né? Eventualmente pode ocorrer de eu não conseguir falar de um ou outro, mas estarei avisando aqui. Para o pessoal aí que me acompanha no Instagram, a situação é a mesma. Eu vou fazer a chamada para que vocês venham aqui no canal do YouTube, já que o Instagram não aceita vídeos muito longos e tal. Então vai continuar o mesmo esquema aí para vocês a partir da Copa do Mundo, no dia 20 de novembro, que estarei falando de todos os jogos das seleções. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.